Queridos irmãos, muita paz para todos nós. Mais um trabalho se inicia com as bênçãos de Jesus Cristo. E desejo a todos vocês muita coragem e muita felicidade. Narra São Marcos, no capítulo 10, do versículo 47 ao 52, que quando Jesus passava pela cidade de Jericó em direção a Jerusalém, havia um cego que ficava à margem da estrada. Seu nome ficou conhecido como Bartimeu. Bartimeu tinha aquele ponto ali porque na cidade onde ele residia, Jericó, era uma cidade do comércio, é uma cidade de muito movimento socioeconômico e ligava a Jerusalém, que é a cidade do templo. Então era uma estrada muito movimentada naquela época. E ele ficava ali pedindo esmolas. Mas ficara sabendo ele que Jesus iria passar por aquele caminho. E na hora em que ele ouviu a multidão caminhando com Jesus, quando ele ouviu o nome de Jesus Cristo, ele começou a gritar pedindo socorro. Jesus, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E a multidão pedia que ele silenciasse, pedia que ele se calasse para não incomodar Jesus Cristo. Mas quanto mais a multidão pedia para ele calar, mais ele bradava, ele pedia: Jesus, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E Jesus ouviu aquele clamor, aquele pedido de socorro, e pediu alguém que o trouxesse até a ele. Aproximando-se dele, um daqueles que acompanhavam Jesus, disse para Bartimeu: tende bom ânimo, Jesus vai te socorrer. E naquele momento que ele ouviu e percebeu a última oportunidade, mesmo estando cego, ele desfez de tudo que o impedia o seu movimento para ele atingir o seu desiderato. Ele então tira aquele manto pesado, aquela capa pesada, mesmo cego, ele caminha em direção a Jesus Cristo. E quando Jesus o pergunta, o indaga: o que queres que eu faça? Ele, na segurança, na coragem, ciente do pedido que ia fazer a Jesus Cristo, ele disse: que eu veja, Senhor, novamente. Que eu veja novamente. Então Jesus disse para aquele homem: a tua fé te curou. Vá, mas não torne a pecar, para que algo pior não te aconteça. E dali Bartimeu saiu a seguir Jesus. Ao invés dele ir à busca dos prazeres efêmeros, ele continuou a seguir Jesus. Mais tarde, tornando-se um discípulo de Jesus Cristo, um grande trabalhador na sua seara. Então, Bartolomeu, ou Bartimeu, vamos dizer, o cego de Jericó, Bartimeu, ele significa aqueles que têm coragem para ser feliz. Então, o que é a coragem? Pesquisando a etimologia da palavra, ela vem do grego e significa coração. A coragem é uma virtude, não é uma audácia. A coragem não é a pessoa se expor ao perigo, mas a coragem é um sentimento nobre que vem do coração, é um sentimento elevado que faz com que a pessoa suporte
todos os seus testemunhos, todas as suas lutas. Ele torna consciente a respeito da verdade. É uma luz mirífica que ilumina a sua consciência. Então Bartimeu estava à margem da estrada. Quantos estão à margem da estrada? Não da estrada caminho, mas da estrada evolutiva, acreditando que não merece ser feliz por uma consciência de culpa. Quantos são dominados pelo remorso, pelo medo, achando que são incapazes de realizar os seus anseios de venturas de paz e amor, e ficam à margem das estradas da evolução, cegos, pedindo esmola. Quantos estão esmolando o sentimento nos relacionamentos conturbados, perguntando se as pessoas o amam, se as pessoas gostam dele, se ele é capaz, porque ele não tem a coragem de ir para dentro de si, despertar sua consciência e encontrar com Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a coragem é essa força que vem do coração, é o impulso do amor, do sentimento mais elevado, que rompe as barreiras dos instintos egóicos, da sombra, do medo e de uma consciência de culpa que a maioria traz. Então, para ser feliz, primeiro temos que ter coragem, temos que ter um sentimento nobre de autovalorização, um sentimento de auto-amor, de auto-ternura, de auto-compaixão pelas nossas necessidades, pelas nossas fragilidades, e buscar encontrar com Jesus. E Bartimeu, quando ele pedia Jesus, filho de Davi, ele não falava Jesus de Nazaré, porque era anunciado pelos profetas Isaías e tantos outros, que o Messias vinha de uma linhagem de Davi. Ele ia vindo do povo de Davi, filho de Davi. Então Bartimeu era cego fisicamente, mas ele enxergava espiritualmente. Ele era aquele elemento que Jesus disse: veja quem tem olhos de ver e ouvidos para escutar. De escutar, melhor falando. Então ele sabia que Jesus era o Messias. Então ele, a multidão, que multidão é essa? Dos nossos conflitos, a multidão da autoestima baixa, a multidão do estresse, da ansiedade, da síndrome de pânico, ansiedade, depressão, a multidão da borderline e de tantos transtornos, das obsessões e de tantos transtornos emocionais e transtornos espirituais. Essa multidão não quer deixar que nós tenhamos coragens para ser felizes, que nós não temos a coragem de sair da margem e vir para o centro, porque nós nascemos para ser felizes. Nós nascemos para as venturas espirituais, embora trazemos erros transatos, cometidos pelas nossas incúrias, pela nossa invigilância. Mas Bartimeu é o símbolo daquele que queria ser feliz. E o que é a felicidade? Disse-nos Jesus que a felicidade não é deste mundo. O que é a felicidade? A felicidade é a consciência de paz, é um estado de harmonia interior. A felicidade não se conquista na aquisição de posses, nem lugares, não depende de pessoas. A felicidade depende de um estado de amor, um estado de graça, um estado de sintonia maior com Jesus Cristo. Isso que é a felicidade. Embora os prazeres nos dão incentivos, para ser feliz não precisa de sofrimento, mas sabendo que sofrendo é capaz de ser feliz. Porque confundimos felicidade com posse. Muitos dizem assim: eu serei feliz se casar. E quando casa, o casamento não traz de felicidade, traz momentos de felicidade, de alegria. Aí eu vou ser feliz depois que eu ter filhos. Vêm os filhos e vêm os desafios, e a pessoa não se sente totalmente feliz.
Ah, eu vou fazer uma viagem para o exterior, eu vou viajar para isso, para aquilo. Chega na cidade, ainda não está feliz quando volta. Eu vou conseguir isso, um título, eu vou comprar um carro novo, uma casa nova, eu vou comprar uma roupa nova. Depois que nós compramos, nós psicoadaptamos, deu prazer, mas não é a felicidade. O prazer, ele nos leva à felicidade, porque a felicidade dá prazer, não um prazer efêmero, transitório, mas um prazer imoredouro, um prazer da alma. Então a multidão gritava: cala-te, Bartolomeu, Bartimeu, cala-te, Bartimeu. Eram os conflitos, era a cegueira, eram as humilhações que ele passava ao esmolar-se, eram as lutas, tateando nas sombras. E então, quando o egoísmo, o pessimismo, aquela ansiedade dominava, ele bradava mais alto: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. Então, é essa coragem de romper com os nossos conflitos, essa coragem que só o coração tem no órgão, o amor que cobre a multidão de nossos pecados. Quando nós bradamos: Jesus, filho de Davi, nós acionamos as potências da alma, nós vamos acionar os mecanismos de felicidade, o mecanismo divino de ligar a Deus na plenitude como filhos, não como servos, mas como filhos que merecemos novamente o retorno para a casa do Pai. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para ser feliz tem que ter coragem. Então Bartimeu, ele arrancou tudo que o impedia de chegar até Jesus. Quantas coisas estão nos impedindo a chegar até Jesus? O desânimo. O desânimo tem sido um grande adversário da nossa alma. O medo tem sido um grande adversário da nossa alma. A falta de fé, a falta de esperança, a irritação, as explosões coléricas, o ego que compraz quando nos vê sentado na poltrona da ociosidade, esperando a morte física chegar. Então ele desfez de tudo que o impedia. Então ele teve coragem de largar aquela capa. Aquela capa significava um alvará de licença para ele pedir esmola, porque ali tinha um brasão de Roma. Então ele podia ficar ali, que ele não era incomodado. Ele desfez, que ele estava cansado de migalhas, de esmolar-se, pedindo sentimento aos outros, tolerando as humilhações, sendo perseguido, caluniado. Então ele estava cansado de sentir aquelas dores, aquelas aflições. Ele tirou aquela capa pesada, falou consigo mesmo: eu quero ser feliz, eu vou ser feliz. E ele que foi até Jesus, não foi Jesus que foi até ele. Jesus fez-lhe um convite: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, eu vos aliviarei. Ele então levantou-se rapidamente, abrindo um parêntese. Parece que ele sabia que seria a última viagem de Jesus, que dali de Jericó, Jesus foi para Jerusalém e foi preso, e mais tarde crucificado. É a última chance. E quando nós estamos deixando Jesus passar, rejeitando as inspirações, os convites do amor, e somos impulsionados pela lei através da dor. Ele sentia que Jesus era a sua última salvação e a salvação de todos nós. Sem Jesus não seremos felizes.
Sem Jesus não vamos conseguir a plenitude, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, como Ele diz, senão através dEle. Mas para isso, nós temos que desfazer daquilo que impede. Por isso que Ele disse para nós: aquele que quer me seguir, pega a tua cruz, pega as tuas dores, os teus conflitos, as tuas lutas, as tuas provas, as tuas expiações. Vem do jeito que você está, pega a tua cruz. Isso é o primeiro impulso de coragem, de força de vontade. Siga as minhas pegadas, mas renuncie a si mesmo. É renunciar ao ego, porque para até Jesus nós temos que comportar como uma criança. Deixai vir as minhas criancinhas. Isso é ser humilde, ser simples, evitar de melindres, não ficar guardando mágoa, não ficar justificando, culpando as pessoas da nossa dor, do nosso sofrimento. Renunciar, como fizera Paulo. Paulo fizera como Bartimeu. Paulo estava cego e Jesus o chamou. Ele tirou a capa de doutor da lei e foi estar com Jesus Cristo. E ele fez a pergunta nobre a Jesus: Senhor, o que quereis que eu faça? Com Bartimeu foi Jesus que perguntou: Bartimeu, o que queres que eu faça? E se Jesus perguntar a nós agora o que nós queremos que Ele nos faça, talvez nós vamos pedir a Ele um tempo para fazer uma lista, para pegar uma calculadora e somar o que nós precisamos. Mas Bartimeu pediu a coisa mais importante: que eu veja novamente. Nós temos que pedir a Jesus que nós possamos ver a vida como ela é bela. Ver que o sofrimento não é um castigo, mas que o sofrimento é uma oportunidade que a vida nos dá para que a gente aprenda a amar e servir. Então Bartimeu é aquele corajoso. Para chegar à felicidade, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque feliz totalmente não vamos ser aqui na terra. Nós vamos ser felizes no mundo espiritual, mas a nossa felicidade começa aqui. Aquele que tem coragem, aquele que tem fé, aquele que tem esperança, aquele que não tem medo de ser feliz, aquele que não abandona os compromissos, mas aquele que mesmo à margem da estrada, ele vem para o centro. Esse ir para o centro é pegar o eu superior, o self, o espírito imortal, para ele voltar ao comando, para que ele imponha o ego, eduque o ego, evangelize o ego, para que o ego fique a serviço dele. Ao invés do ego melindrar, o ego vai inspirar, o ego vai impulsionar para que ele faça a sua aventura de felicidade e de amor. Quando nós educamos o ego, ele torna um grande impulso na nossa alma. Mas quanto mais o ego cresce, mais nós somos atingidos pelos melindres. Qualquer coisa nós aborrecemos. As pessoas não podem olhar para nós com o olho que nós não gostamos. A pessoa não pode falar nada. A pessoa não tem o direito de expressar que nós já fazemos como um porco espinho e lançamos os espinhos da raiva e seremos infelizes. Então, quando Jesus disse: a felicidade não é deste mundo externo, da terra, planeta, mas do mundo interior.
Por isso que ele disse para nós: o reino dos céus não tem forma exterior, o reino dos céus está dentro de vós. É quando nós fizermos o autoconhecimento, é quando nós olharmos para nós sem um olhar crítico, com o olhar da caridade, isso é, com o olhar do amor, com o olhar da compaixão, e nos ver como pessoas boas que equivocam, como pessoas que são capazes, que estão em dúvida, como uma pessoa que quer, mas ainda está tímido. E o ego, quando ele entra nessa educação, ele nos impulsiona. Foi o que aconteceu com Saulo, doutor da lei. Quando ele perguntou a Jesus o que Jesus queria que ele fizesse, ele perguntou a Jesus, Jesus falou: entre em Damasco, que lá você receberá o que eu quero, encontrar com o seu pior adversário, que Paulo elegeu, Ananias. Ele elegeu Ananias, ele lá ia perseguir Ananias, ele lá ia matar. Então a coragem de Saulo, cego, pior do que a Bartimeu, a situação do Bartimeu, porque Bartimeu foi tirado as escamas, ele teve a luz, a visibilidade do meu Cristo, e Saulo ficou cego quando viu a luz do Cristo, caiu do cavalo na areia causticante do deserto, e gritava, chorava, e pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus. E Bartimeu já conhecia Jesus. Que diferença! Bartimeu já não estava no crime, ele estava resgatando uma consciência. Paulo ia resgatar, Bartimeu saía do karma, Paulo adentrava num karma doloroso, de homicida, de perseguidor implacável, de tantos crimes por ignorância. Saulo teve a coragem de ser feliz, após perder o amor da sua vida, Abigail, a alma gêmea de Paulo, como ela disse no livro Paulo Estevo, pela pena de Chico Xavier e de Emmanuel: tu é a alma, o amor eterno, que nós vamos viver pela eternidade, tu és o amor que Deus me deu. Então são as almas gêmeas. As almas gêmeas não são almas metades, como a metade da laranja, como uma canção que apresenta, mas são aquelas almas que ama, mesmo Paulo ou Saulo no primeiro momento ter matado o seu irmão covardemente, por inveja, por ciúmes, por ele ter mostrado a Saulo, doutor da lei, que Jesus era maior do que Moisés. E Saulo não entendia pela ignorância. Após ele ter cometido um homicídio consciente num espetáculo, quando ele está ali perto do cadáver semi-morto, vamos dizer assim, Estevão olha e disse para Saulo: tu és um homem bom, encontraste, Abigail, o amor da tua vida. E ele seguiu Moisés fielmente, ele defendeu Deus, mas na hora que ele conhecer Jesus, ele vai fazer o mesmo. E Saulo, doutor da lei, rompe o noivado. Imaginemos nós no lugar de Abigail, o assassino do nosso irmão, noivo ou noiva, e depois ele fala: tudo entre nós está acabado, porque Cristo entrou no meu caminho. E ela disse para ele, ela amava, ela era feliz. Ela disse para Saulo: não precisa de ter vergonha, ninguém vai saber que Gesiel era meu irmão e que você é o assassino. Nem meus pais adotivos, Ruth e Zacarias. E ela não contou para ninguém. Depois de 8 meses que ele sentiu saudade, ele vai visitá-la, ela estava à beira da morte. Olha que interessante. Olha o que pessoa que ama.
Alguns vão perguntar, Abigail, mas é uma alma que vinha à terra para resgatar o doutor da lei. Estevão veio para resgatar o doutor da lei. Então, mas Saulo, quando compreendeu, ele teve coragem de ser feliz. Abandonado, caluniado, preso, perseguido. Por que ele foi feliz? Porque ele estava a serviço de Jesus. Os prazeres do mundo já não o agradavam, faziam parte, mas a sua missão, o seu desejo é servir Jesus. Então, enquanto nós não entendermos que para ser feliz tem que ter uma interação com Jesus, não Jesus crucificado, como disse o Dr. Bezerra de Menezes, que Jesus já desceu da cruz, ele está agora no meio da multidão. É a hora de nós servirmos a Jesus, porque ele já fez muito por nós. É uma mensagem de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então, meus queridos irmãos, por que nós estamos tão felizes? Porque nós esperamos que a felicidade seja feita dos outros através de nós. A felicidade, nós queremos ter um casamento exemplar, um marido, uma esposa exemplar, que atenda a todos os nossos caprichos, atenda a todos os nossos anseios, que nós tenhamos filhos maravilhosos, filhos que não erram, filhos que não dão trabalho. Nós queremos ter uma vida abastada, uma vida de plenitude material, as viagens, a riqueza. Mas quando temos isso, há um vazio existencial. Porque nós vamos ver, como disse os Espíritos superiores, todo mundo que está encarnado na Terra sofre, não tem como. Às vezes o homem é rico, mas tem compromissos, tem dificuldade com filhos, tem dificuldade com os negócios. É um sofrimento, é uma aflição. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então nós temos que ter coragem de sair da margem do desamor, do alto desamor. Porque Jesus diz: ama-te como o teu próximo e a Deus. Vamos parar de reclamar, de duvidar, vamos parar de criticar, vamos parar de falar mal dos outros. É por isso que somos infelizes, porque à medida que eu começo a falar, a pensar, eu vou atrair todas essas vibrações sobre mim e vai me levar à doença. Mas quando eu vejo o sofrimento na terra, eu procuro ajudar. Quando eu vejo a corrupção e não ser corrupto, e vou orar para que eles modifiquem, eu vou atrair as luzes da espiritualidade superior e vou ter felicidade. Mas para isso, os meus sentimentos têm que estar em sintonia com Jesus. Eu tenho que ir para o centro, para o meio da multidão. Eu tenho que conduzir a multidão. Mas quem vai ser meu mestre no meio da multidão? Jesus. Quem vai ser meu caminho? Jesus. Quem vai ser minha verdade? Jesus. Quem vai ser meu modelo? Jesus. Quem vai ser meu guia? Jesus. Lembrei-me de Joana de Cusa, hoje Joana de Ângeles, espírito, que é o mesmo espírito nas várias reencarnações, quando ela foi até Jesus Cristo falar das dificuldades do seu casamento com o esposo Cusa, e ela queria seguir Jesus, mas o marido era muito difícil, o marido gostava dos deuses,
Ele era um homem que não entendia Jesus, ela queria seguir Jesus, e ela pensou em largá-lo. Jesus fala com ela: Joana, siga-me dentro do teu lar. Siga junto com o teu esposo, me amando, compreenda. Tende esse bom senso. E mais tarde ele desencarna. E ela vai agora poder seguir Jesus na plenitude. E o mais interessante, que quando ela foi ser queimada numa fogueira romana, o filho sofria o castigo, as chibatadas, e pedia a ela: mamãe, negue a Jesus, que se ela negar nós vamos sair livres. Renegue a Jesus, abjure Jesus. Ela diz: cala-te, meu filho, é uma honra testemunhar em nome de Jesus. Ele que era justo, passou todo o sofrimento por amor a nós. É uma honra servir a Jesus Cristo. Então, é uma honra ser feliz. Mas não uma felicidade transitória que acaba amanhã. Aquela felicidade fogo facto, fogo de artifício, que apaga rápido. Mas aquela felicidade de uma consciência tranquila, de um dever cumprido. É o que nós temos que entender. É o que nós temos que fazer, como Bartimeu, que não temeu o sacrifício, que saiu, que não deixou que a multidão de conflitos o calasse. E ser feliz é ser justo, é ser leal, é ser honesto. Isso que é felicidade. Felicidade difere de posse, de status social. Felicidade é uma expansão da potencialidade divina em nós para o nosso próximo, que é o amor. Isso que é felicidade. Como disse Davi, que mesmo que eu andasse no vale da sombra e da morte, eu não temeria, porque a tua vara e teu cajado me sustentará. Encherá o meu cálice. Olha que interessante. Olha Davi naquele momento em que o rei Saul, com seu exército, cercava no deserto, com poucos soldados. Era uma guerra perdida. Então ele chamou a Deus: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pegará as minhas mãos e conduzirá pelas veredas da harmonia, e eu sorverei água cristalina do amor de Deus. É nesse momento em que nós estamos passando que nós temos que lembrar desse Salmo 23. Foi esse Salmo 23 que Gesiel, mais tarde Estevão, na hora que ele viu que ia ser preso com o pai e com a irmã, ele orou. É esse salmo que ele cantou, decantou. Foi o salmo na hora da cruz que Jesus cantou, recitou: Pai, afasta de mim esse cálice. É o salmo que Davi cantava. Eram as tradições ensinando ao povo que na hora do testemunho o amor de Deus nos fortalece, o amor de Deus nos engrandece, e nós seremos amados e seremos felizes. Mas para isso nós temos que pedir a Jesus: Senhor,
que eu veja novamente, que eu veja meus erros, que eu veja meus equívocos, e eu vou consertá-los, Senhor. Como disse Zaqueu, eu pagarei a todos aqueles a quem eu devo, e darei um pouco mais. Ver a minha fragilidade, mas buscar minha estrutura com Jesus Cristo. Ver que eu sou imperfeito, mas não deixar a perfeição dominar-me, mas acender a luz do amor, da felicidade e da verdade. É não revoltar na hora dos testemunhos mais graves, na hora em que estamos sendo crucificados. Lembrei-me de Dimas, que teve a coragem de buscar a felicidade. Naquela hora em que sua mãe, num gesto de dor, gritou: meu filho, onde foi que eu errei? E Maria, mãe de Jesus, abraça a mãe de Dimas. Ele olha para Jesus. Não havia mais como voltar, mas ele sabia que Jesus era o Messias. Ao lado de Jesus, a vibração, a devoção e o amor, a energia de Jesus inundava aquele jovem que pensava, como muitos jovens que estão escravizados nas dependências químicas, com muitos jovens que estão nos presídios, com muitos jovens que estão no tráfico, com muitos jovens que estão na criminalidade, com muitos jovens que estão na prostituição. Ele arrependera e ele olhou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim. É a oração quando estiveres no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor, nas horas graves de minha existência. Ele teve a coragem de ser feliz e Jesus lhe responde: em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no meu reino. Que reino é esse? O reino do amor, que nos dá a oportunidade de reparar os erros. O reino da justiça que está dentro de nós, porque o reino dos céus está dentro de nós. Vós sois deuses, brilha a vossa luz. Então ele teve a coragem no meio da multidão a pedir: Jesus, lembra, Senhor, de mim, porque eu contrariei as leis do amor. Eu quero ser feliz. Essa é a coragem que vem de coração. Para ser feliz é necessário reparar os erros. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo. Aí ao lado de Dimas estava Gestas, revoltado, que foi reconhecido mais tarde com o cognome ou pseudônimo de mau ladrão, e Dimas, o bom ladrão. Paradoxalmente falando, bom ladrão, mau ladrão, não tem como. Mas aquele espírito que está ali, aquele que equivocou-se, ele é bom. Não há atitude. E nós temos mania de colocar rótulo nos outros e rotularmos. Ah, coitado de mim. Ah, você não sabe como eu sofro, como é a vida difícil. Ah, você não sabe um pouco da minha vida. E Gesto é aquele que fala para Dimas, é o ego, é a revolta. Ele olhou para Dimas e fala: se tu és o Messias, desce daí e salva-te. E ele bradava revoltadamente, criticando: somos nós. Naquela hora de testemunho da crucificação, nós falamos: Deus me abandonou. É nós que abandonamos Deus.
Deus esqueceu de mim. É nós que esquecemos de Deus. Ele nunca esquece de nós, porque Ele está em nós e nós não estamos nele às vezes. Então a coragem para ser feliz é de sair de si mesmo. Renuncia essa dor que está invadindo a nossa alma. Vamos renunciar a esse medo, essa fragilidade, esse desânimo. Vamos renunciar a esse estresse, renunciar a essa ansiedade. Vamos renunciar à depressão. Mas às vezes nós fazemos os rótulos. Eu sou depressivo, a minha depressão, a minha ansiedade, a minha síndrome de pânico, a minha cruz. Tem gente que já possui cruz. Nem Jesus possuiu cruz. Ele foi crucificado. E nós já saímos da cruz, mas queremos ser crucificados pela autopiedade, pelo alto desamor, pela autossubjugação, mutilação, e achando que nós não merecemos felizes. E às vezes eu recebo algumas notícias, algumas mensagens de jovens desistindo de viver. Recebi uma mensagem de uma jovem que desistiu de viver, tão jovem, acreditando que o suicídio vai lhe trazer a felicidade, vai lhe trazer muita dor, decepção, porque não há morte. A vida continua em abundância. Na minha parca condição de médium, com poucas faculdades, com uma faculdade ainda obtusa, mais para a terra do que numa expansão de mundo espiritual, quando eu vejo os suicidas, me dá compaixão. São as almas que mais sofrem. Quando eu entro em contato com eles pela mediunidade, é como se eu estivesse morrendo novamente, de tanta dor, de tanta angústia, de tanta decepção. É o vale da sombra e da morte que fala Davi. É o vale da escuridão que falta percepção, porque a dor, a consciência de culpa, de ver os entes queridos que ficaram, a mãe e o pai, às vezes o cônjuge, os amigos, os irmãos, aqueles que eu amo, a derramar as lágrimas de saudade. E ele ali sentindo todas as dores. Como narra Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Cavaleiros de Mulheres. Um jovem que pulara do penhasco e suicidou. Ele via todo momento ele pulando e caindo e voltando, pelo tempo que faltava viver. Se ele suicidou com 20 anos, ia viver mais 40, ele ia passar aquele período sofrendo, até que a consciência despertasse para Jesus. Aqueles que tomaram substâncias químicas, seja excesso de medicamentos ou substâncias venenosas, fica o tempo todo a vomitar, a sentir as cólicas estomacais, a queimar-lhe o aparelho digestivo, o aparelho fonador, pior do que o coronavírus, com todo respeito, sem ar, que não há como fazer uma intubação, como não há condições de fazer algo. Então, nós vamos observando que o suicídio não traz felicidade, mas traz a desgraça real, como falam os espíritos nobres.
aquele que atira no ouvido, no coração, vai ver o sangrar o tempo todo. Me permita uma experiência drástica, não para trazer pessimismo nem medo às pessoas. Estava eu um dia na minha casa e no grupo que eu frequentava na época tinha uma reunião de estudos. E o amigo espiritual Rony me aparece e diz: vai à casa hoje. Eu falei: hoje é outra equipe de estudos. Por favor, vamos à casa hoje, que nós teremos um aprendizado. Troquei-me de roupa, falei com minha companheira: estou na casa espírita, a serviço com o espírito Rony. Peguei uma bicicleta que eu tinha, pedalei até lá, ele montou na minha garupa, corajoso, tem que ser da guarda. Foi na minha garupa, bonitinho, com o pé encostando no chão, porque ele tem muito alto, brincadeira, queridos. Mas era aquele companheiro ali. Quando eu cheguei, eu sentei no último banco e fiquei aguardando o acontecido. De repente, uma médium que estava no estudo pediu socorro para um amigo que havia enforcado, porque ele perdeu o emprego, tinha família e não deu conta, enforcou. Naquele momento que ela pede, eu vejo adentrar a sala um homem jovem com uma corda no pescoço, sufocado nos esgares da morte, e usa a mediunidade daquela médium. Ela entra num transe de desespero. O dirigente me chama, que me conhecia: irmão José, o que você percebe? Eu falei: é o suicida, que ela acabou de pedir para ele. Ele chama tal suicidou em tal lugar, vamos orar para ele. E oramos para aquela alma ser socorrida. Ele dizia: arrependo-me, cuida da minha família, que meus filhos estão passando fome, porque eu era o sustento. Agora que eu vi que eu fiz pior, então vamos ser felizes, vamos aguardar a morte chegar pela lei natural. Vamos cuidar do corpo, mas cuidar do espírito. Não vamos desistir de viver. A maior felicidade é a vida, embora com os testemunhos. Qual o aluno que desde o primeiro momento de alfabetização até chegar ao doutorado, conta a luta na escola? A reencarnação aqui na Terra é uma escola. E cada dia nós vamos aprender uma matéria nova. Cada dia vamos fazer uma prova. Cada dia nós temos que fazer um teste. E às vezes somos reprovados. E às vezes vamos tomar recuperação e retornar. Mas com mais sabedoria, com mais coragem. Então, nesse momento em que a depressão chega a uma cifra de mais de 480 milhões de depressivos na Terra, mais de 800 mil suicídios por ano, não vamos desanimar de nós. Não vamos desesperar porque meu casamento não deu certo. Um exemplo: porque meu filho está me dando problema, porque minha situação diminuiu, porque eu não sinto feliz. Mas eu só vou ser feliz se eu tiver coragem de calar essa multidão que me convida para vir ao campo da depressão. E me permite uma experiência. Eu fiquei depressivo 3 anos. Eu só saí da depressão quando eu notei que eu era uma pessoa importante para Deus. O tempo que eu fiquei preso ao passado de dor, a lamentar as perdas, o ego me falava: como pode um empresário perder tudo, ir à falência, não ter condições de comprar um pão para o filho? Eu me desesperava muito mais. Até que um dia chegou um amigo que passou para o mundo espiritual, desencarnara com um tumor cerebral, brincava comigo, meu guru, ele me chamava de meu guru, brincando comigo,
um companheiro a quem eu devo muito o apoio espiritual. Ele olhou para mim com um olhar e disse: vai vencer. Usa o Evangelho. Trabalha mais. Eu naquele desespero, naquela dor, porque a depressão é um câncer da alma que não tem quimioterapia, radiestesia, que não tem remédio a não ser a coragem de ser feliz. Primeiro, aceitar que é doente. Segundo, não ter medo de buscar um psicólogo. Terceiro, não ter medo de buscar um psiquiatra, tomar os remédios que dão efeitos colaterais horríveis, porque o organismo está totalmente perturbado, descompensado, desarmonizado, os hormônios perdidos, os neurotransmissores mandando a mensagem que o espírito manda. E o depressivo, ele é pessimista. Ele sente alto coitado. Quem está falando passou, não estou criticando. Até o momento que me apareceu um espírito, Benedita Fernandes, a dama da caridade que fora louca aqui na terra, e curou-se pela doutrina espírita, pelas mãos de Jesus. E ela me disse: meu filho, eu quero te ajudar. Quase que eu disse para ela: comigo não tem jeito, eu sou um coitado, eu sou um covarde. Ela me disse: meu filho, eu vou te ajudar. Eu falei: o que eu preciso de fazer? Vamos caminhar, vamos correr 10 quilômetros. Eu vou correr com você. Ah, falei: a senhora vai volitando. Eu vou correndo, volitando. E foi me ensinando a me amar, a trabalhar. E foi nessa época que eu psicografei 12 livros, que estão sendo editados aos poucos. Mas eu compreendi que eu curei da depressão. A depressão tem cura, porque eu tive coragem de me amar. Eu tive coragem de gostar de mim do jeito que eu sou, com os meus conflitos, com as minhas dificuldades, com tanto erro que eu trago na alma, mas eu estou com coragem de me amar. Eu gosto de mim. Essa coisinha de Jesus, como eu brinco com os companheiros, eu gosto de mim. Eu aprendi no trabalho com Jesus. Eu choro, eu tenho aflições, porque eu sou gente. Eu estou falando aqui para vocês, mas essa mensagem é para mim. Essa mensagem é que vai me impulsionar cada dia mais. Tomei remédios psiquiátricos, mas nunca saí do trabalho do Cristo. Nesses 3 anos eu vim aqui cuidar de depressivos. Eu era o paciente número 0, nem 1 ainda, tão para baixo que eu estava. E fui aprendendo, Por isso que eu amo isso que eu faço. Por isso que eu entendo você que está depressivo. Mas eu te digo, saia enquanto é tempo. Não se mate. Você tem cura. Acredite que você possa ser feliz. Você que está em dificuldade com o relacionamento, não desista da vida. Mesmo que tenha que separar, divorciar, mas ame a você e perdoe aquele que não te compreende. Se está com dificuldade financeira, ela vai passar. Tudo passa. Nós não vamos levar nada para o mundo espiritual, só levar o tesouro da felicidade. Aquele que está doente, acredite. Aquele que está com câncer,
às vezes numa fase que a medicina não consegue curá-lo, mas Jesus diz: eu sou o médico das almas. Jesus é capaz de nos curar, mas não vamos culpar as pessoas, não vamos culpar a Deus, culpar a vida, mas vamos agradecer todos que são instrumento de nossa paciência, de nossa fé. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês. Tende coragem de amar. A coragem vem do grego, que significa coração. O coração que ama, o coração que serve, o coração que dedica a causa bendita do Evangelho, o coração que estende as mãos da caridade, o coração que emite as vibrações de solidariedade, o coração que serve, o coração que não mensura a dor, mas conhece a verdadeira mensagem do amor, o coração que é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muita paz, muita felicidade a todos.